Des, parece que home office não morreu. Mesmo depois das últimas notícias de grandes empresas obrigando seus funcionários a voltar presencialmente, parece que alguns pesquisadores reagiram a isso, foram fazer algumas pesquisas sobre o motivo desse retorno de algumas empresas e descobriram algumas coisas meio chocantes. Então parece que home office ainda está vivo mais do que nunca e a melhor notícia é que tende a crescer. Então fica comigo nesse vídeo aqui para você entender essa treta que está rolando lá nos Estados Unidos sobre essa coisa do home office ou não. Se inscreve no canal, deixa seu like. Se você quer ter mais notícias sobre essa, participa da comunidade DS. A comunidade DS agora é gratuita, você pode fazer parte da comunidade DS sem custo nenhum e acompanhar discussões como essa aqui. Essa notícia aqui é a notícia que um membro compartilhou lá na comunidade DS e ela é muito interessante porque ela é um contra-ataque a isso que a gente está vendo no mercado das grandes empresas trazerem os seus funcionários para trabalhar presencialmente novamente. Então vamos entender um pouco esses argumentos, porque o último argumento que ele apresenta aqui é muito forte. Eu não sei se tem provas para isso, mas é muito importante a gente ficar ligado sobre o que as empresas estão realmente fazendo, qual é o motivo real por trás dessa volta no presencial. Então, uma notícia aqui da BBC News Brasil. As razões porque os executivos pressionam pela volta do trabalho presencial nos 5 dias da semana. Tá? Então, foi uma pesquisa, na verdade, um artigo escrito pela Brian Doherty, da BBC Work Life. Tá? Foi publicado no dia 23 de março. Em janeiro, a CEO, que é a diretora executiva da empresa de remessas e encomendas UPS, Carol Tomé, anunciou que a companhia estava eliminando 12 mil dos seus 85 mil cargos de gerência. E os profissionais que não fossem dispensados teriam de comparecer ao escritório 5 dias por semana a partir de março. Para os funcionários da empresa que conseguem desempenhar algumas ou todas as suas tarefas em casa, a decisão foi uma ducha de água fria. É o famoso, eu vou desligar meu computador em casa, vou enfrentar 2 horas de deslocamento para ligar meu computador em outro lugar e fazer o mesmo trabalho que eu faria em casa. Especialistas insistem que, para os profissionais que passam a maior parte do dia de frente à tela de um computador, o trabalho híbrido e remoto não pode ser simplesmente eliminado. Abre aspas. Ele passou a ser essencial, afirma a professora Colin Flaherty Manchester, do Departamento de Trabalho e Organização da Escola de Administração Carleton da Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos. Abre aspas. Não podemos andar para trás, fecha aspas. Aqui começa um pouco a treta, né? Os argumentos dessa doideira que foi a volta para o presencial. Anos de dados pós-pandemia demonstraram que o trabalho híbrido e remoto funciona. Pesquisadores concluíram que os profissionais mantêm sua produtividade e podem ajudar as empresas a ter lucro. E existem também fatores intangíveis que desenvolvem a lealdade dos funcionários, como o melhor equilíbrio entre vida pessoal e o trabalho. Isso aqui é muito interessante, porque esse primeiro ponto que ela traz aqui é meio estranho, né? Anos de dados pós-pandemia, meio estranho, né? A pandemia acabou faz o quê? 2 anos? A gente não tem anos de pandemia, tem mais do que 2 anos, né? Mas o que ela trouxe que eu nunca tinha pensado era isso, que o trabalho home office ele causa um tipo de lealdade entre os funcionários. Porque se você parar para pensar, por que a gente muda de empresa? Geralmente porque a gente não está mais satisfeito com o trabalho, então a gente quer fazer projetos diferentes, projetos novos, ou a gente ganha mal, salário baixo e tem amigos e outras pessoas que estão ganhando mais em outras empresas, ou porque a empresa não oferece algum tipo de qualidade de vida, né? Seja aquele work-life balance, né? O balanço entre vida profissional e pessoal. Então, quando você entra numa empresa que você tem esses 3 fatores, poxa, você fica nessa empresa há muito tempo, porque a gente sabe que é muito estressante você mudar de empresa. Você tem que fazer processo seletivo enquanto você está na empresa, tem que negociar salário, e aí você tem medo de pedir menos do que você deveria, você tem medo de entrar na outra empresa para fazer um trabalho pior do que você está. Uma mudança ela é sempre estressante. O trabalho home office ele pode ser um critério para desenvolver a lealdade do funcionário, ou seja, fazer com que ele trabalhe muito mais anos na mesma empresa, né? Esse aqui é um argumento muito legal. Ao longo dos últimos anos, muitos CEOs recuaram depois de flertar com a ideia do retorno total ao escritório, devido a esses dados e à forte resistência dos seus funcionários. Mas esses fatores não impediram que algumas empresas, incluindo algumas de grande porte, publicassem demissões, ou pelo menos fortes sugestões públicas para que seus funcionários retornassem às suas mesas de trabalho 5 dias por semana.
especialmente no setor financeiro. Instituições importantes como a JP Morgan Chase, Goldman Sachs e Citigroup instituíram políticas de comparecimento 5 dias por semana para boa parte dos seus funcionários. E a Boeing também decidiu exigir que muitos dos seus empregados retornassem às suas mesas de trabalho. Existem dados que demonstram que outros executivos importantes estão considerando adotar essa mesma medida, especialmente entre grandes organizações. Alguns especialistas permanecem totalmente perplexos ao verem empresas como a UPS discutindo o retorno ao escritório. Um deles é Stephen Meyer, chefe da divisão de administração da Escola de Negócios Columbia em Nova York, nos Estados Unidos. Mas Meyer acredita que existe um ponto comum entre muitas dessas mudanças: as táticas da gestão de linha dura. Cara, isso aqui eu já mencionei num vídeo sobre home office aqui no canal, que um dos grandes motivos do retorno ao presencial é a falta de habilidades dos gestores em fazer uma gestão por resultado e não por tempo. A maioria dos gestores não conseguem conceber a ideia de que eles vão passar a meta para ser entregue no final da semana e deixa o funcionário fazer quando ele quiser, onde ele quiser, né? Desde que ele entregue aquilo com qualidade no horário combinado. Para os gestores, eles preferem ter todo mundo sob a vista deles, mesmo que está todo mundo enrolando. Está todo mundo ali sentado nas mesas, conversando, lendo notícia, enrolando, deixando para fazer o trabalho nas últimas 2 horas do dia. Então parece que o ponto mesmo focal, né, o ponto que faz essa volta para o presencial é esse tipo de gestão aqui de linha dura, né? Eu preciso ver a pessoa sentada ali naquele horário fazendo. Abre aspas, você não pode manter o mesmo estilo de liderança que você tinha antes da pandemia. Fecha aspas, afirma ele. Abre aspas de novo. Você precisa realmente empoderar os funcionários. E acho que alguns líderes simplesmente se acostumaram com um certo modelo de comando e controle. Exatamente isso. Empoderar significa dar para as pessoas, né, a liberdade de escolher o que é melhor para fazer uma determinada tarefa. Muitos líderes fazem o tal do microgerenciamento, que é, não, você faz assim, desse jeito, da forma como eu estou pedindo para você fazer. Isso você microgerenciar, porque na verdade você não está explorando a capacidade do profissional de resolver o problema, porque ali tem um outro ser humano com outras experiências, com outras formações, que poderia muito bem dar uma ideia legal de resolver o mesmo problema de uma forma diferente. Isso é muito ruim para o profissional, porque ele se sente limitado, né? Ele vai fazer só o que mandam ele fazer, ele não tem abertura para dar ideias. E se ele não dá ideias, ele não consegue crescer. Por isso que muitas pessoas estagnam na carreira, porque ele não tem oportunidade mesmo nem de dar ideia, né? Quem dirá fazer projetos diferentes? Esta afirmação se aplica a muitos críticos declarados ao trabalho remoto. Essa afirmação se aplica muito a críticos declarados do modelo home office, como o CEO da Tesla, Elon Musk. Ele foi um dos primeiros a emitir um ultimato em 2022 do tipo: apareça ou se demita. Em entrevista para a rede TV CNBC em maio de 2023, Musk fez duras críticas a profissionais que queriam horários flexíveis de trabalho flexíveis. Para ele, abre aspas, classe do laptop estava vivendo em La La Land. O professor de economia Nicholas Bloom, da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, afirma que a postura de Elon Musk frente ao trabalho remoto vai além das necessidades da empresa. Para ele, abre aspas, sua vida é sua empresa, fecha aspas. Abre aspas novamente. Se você for Elon Musk, você basicamente quer passar cada minuto acordado e trabalhando. É o lugar onde a sua mente se concentra. Você adora aquilo. É a sua carreira. É a sua aspiração. Onde todo o dinheiro está investido. Alguns CEOs com essa mentalidade esperam o mesmo dos seus funcionários. Abre aspas. Se eu voltei, você também vai. Cara, isso aqui eu achei muito bizarro, velho. Porque é o famoso dono da empresa, o famoso CEO que pede para você ser o dono da empresa e te paga 2 salários mínimos, né? Sendo que ele ganha, sei lá, 10, 12, 50 salários. As responsabilidades são completamente diferentes. Então, esse argumento aqui ele é muito forte, mas não é o mais forte de todos, né? O que eu fiquei, assim, completamente assustado é o que está por vir aqui ainda. O CEO da JP Morgan Chase, Jamie Dimon, também adota essa abordagem guiada pelo poder e pela força. Ele reforçou a sua aposta no trabalho presencial em julho de 2023.
Dimon deixou claro que se os profissionais quiserem incluir sua empresa de prestígio nos seus currículos, eles devem atender sua exigência. Entendo totalmente por que alguém não quer enfrentar 1h30 de transporte todo dia, declarou ele. Entendo totalmente, mas isso também não quer dizer que eles precisam trabalhar aqui. Entende a postura dessas pessoas? Além do culto da personalidade, algumas dessas exigências intimidadoras podem ser causadas por um desejo diferente de controle, especialmente nas atuais incertezas da economia, quando os lucros e o desempenho das empresas são instáveis. Olha esse argumento aqui. Bloom indica um estudo realizado em 2023 por 2 professores da Escola da Graduação de Negócios CATSA da Universidade de Pittsburgh, nos Estados Unidos. Eles examinaram 137 anúncios diferentes de retorno ao escritório no ano passado. A pesquisa concluiu que os gerentes usam as exigências de retorno ao escritório para reafirmar o controle sobre os funcionários e culpá-los como bodes expiatórios pelo mau desempenho das empresas. Cara, isso aqui é pesado, né? É como se a culpa do desempenho das empresas fosse somente dos funcionários, os líderes, os gestores, aqueles que tocam ali o bumbo para as pessoas fazerem os trabalhos, eles não têm problema nenhum, né? Tá todo sempre 100% concentrado ali nos trabalhadores. Cara, isso aqui eu não sei como eles concluíram isso, mas é bem pesado, né? Bloom afirma que muitos CEOs de empresas em dificuldade financeira são pressionados para fazer mudanças amplas e radicais, até desesperadas, para provar aos acionistas que estão mantendo a lucratividade. Ele se refere a Carol Tomé da UPS. A empresa anunciou uma queda de receita acima do esperado nos resultados do quarto trimestre de 2023. A CEO precisa apresentar e dizer alguma coisa, precisa tomar ações radicais para não perder o emprego, explica Bloom. É o que está acontecendo. Então, talvez a queda do home office ela tenha sido influenciada muito pela queda do faturamento das empresas. Porque as empresas, enquanto estão faturando bem, elas tentaram levar o home office, porque também era a única alternativa. Quando começou a cair o faturamento, falaram assim, não, beleza, eu não sei fazer home office aqui, então vou voltar pelo modelo antigo, pelo menos... Se continuar a queda no faturamento, eu posso dizer que não é pelo home office, posso dizer que é por uma outra coisa. Então, parece que esse estudo quer trazer um pouco esse ponto. Esse tipo de manifestação dos executivos pode convencer alguns acionistas de que fazer os funcionários voltarem ao escritório será a panaceia. Mas especialistas afirmam que a estratégia pode, na verdade, acabar prejudicando os líderes corporativos. Isso aqui é muito importante também. Acho que alguns desses CEOs que se acham reis sóis, como Elon Musk, tem esse problema, afirma Bloom. Ele faz referência ao monarca absolutista francês Luís XIV. Eles são simplesmente inacessíveis para os seus funcionários e não estão acostumados a ouvi-los e acabam forçando essa situação, que é uma decisão ruim. Bloom prossegue. No longo prazo, o desempenho melhora mantendo os funcionários felizes e reduzindo os custos de retenção e contratação. As pesquisas mostram com muita clareza que, para os profissionais e para os gerentes, o trabalho híbrido é lucrativo para as empresas. E a maioria das companhias irá perceber isso, segundo o professor de administração das empresas da Escola de Negócios da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Ele acredita que as empresas que assumiram uma postura linha dura quanto ao retorno ao escritório são exceções e que muitas das que se opuseram ao trabalho remoto irão mudar de posição em breve. Acho que nenhuma empresa no mundo de hoje pode impor uma política contra os talentos. Simplesmente não vai funcionar. Você irá sentir a dor, você irá ver algumas das suas melhores pessoas saírem e então haverá uma correção de curso. O que ele está dizendo aqui, minha gente, é muito claro. Quem é bom, quem garante o seu trabalho, quem sabe que dá resultado, não vai ficar à mercê de uma situação dessa. Trabalha onde quiser. Se essa empresa que ele trabalha hoje está voltando para o presencial e ele não concorda com isso, cara, ele abre lá o LinkedIn, daqui 2, 3 semanas ele está no outro emprego ganhando o dobro nas condições que ele quer. Então a gente tem que lutar e estudar e esforçar para que a gente chegue nesse nível, aonde nós não sejamos mais reféns de empresas ruins. A gente não pode ser refém disso. E a única forma de você sair, né, desse tipo de situação é aprender uma habilidade, é aprender coisas novas que as empresas valorizam. Mesmo firmas de prestígio como a JP Morgan Chase
podem acabar não conseguindo impedir a perda de funcionários talentosos, mas isso não significa que todas as empresas irão ceder, especialmente porque os profissionais perderam parte do seu poder com a recessão no mercado de trabalho. A arrogância é algo poderoso e, em alguns casos, ela pode prevalecer mesmo contrariando os desejos dos funcionários e a lógica ditada pelos dados das empresas. Pós-recessão, eu acredito muito que as vagas home office vão voltar à tona, mas você precisa estar preparado lá. E para começar a se preparar, já tem que começar a entender o que você tem que fazer. E para isso, convido você a participar da comunidade. Torne-se membro. Lá você tem acesso a essas discussões, a uma rede de profissionais que podem te ajudar nessas decisões e também aulas de um programa de aprimoramento profissional para você aprender essas habilidades que eu comentei aqui e não ser mais refém das empresas.